A Nintendo, tipo assim, os fãs da Nintendo são... Salvam a Nintendo, porque a Nintendo, ô empresinha pra errar. Não vamos falar mal da Nintendo, não, porque... Vai me dar flag depois. Exatamente. O que tá acontecendo, galera? A Nintendo tá derrubando vídeos da galera no YouTube, fazendo reivindicação de direitos autorais, de copyright, pra gente que tá mostrando versões modificadas dos jogos da Nintendo. Teve um vídeo agora do Point Crow, eu vou abrir aqui o vídeo dele pra a gente dar uma olhada. Ele fez um vídeo falando que a Nintendo derrubou os vídeos dele. Do que se trata os vídeos dele? Tem uma comunidade no YouTube de gente que faz desafio e speedrun de jogos da Nintendo. Só que eles fazem modificando os jogos da Nintendo. Eles baixam o jogo, né, pegam a ROM do jogo, colocam no emulador no PC e alguém programa alguma coisa que modifica o jogo. Você pega e faz um desafio tipo zerar Mario Odyssey sem o chapeuzinho do Mario, sabe? Sem o cap. Ou zerar um jogo do Mario sem power-up. Você pode tirar esses elementos do jogo. O problema é que essas modificações rodam em emulador. E o emulador é meio uma área cinza. O que é emulador, galera? É quando você não roda o jogo no sistema pro qual o jogo foi feito. Você tem um jogo que é pro Wii U, né? E você não roda no Wii U. Você roda no seu PC, num programa rodando esse jogo. Isso que é emulação. É uma área meio cinza da legislação. A emulação, pelo menos nos Estados Unidos, é legal. Você teve um caso que aconteceu em 2000, né? 99-2000. Ele foi aberto em 2000, 99, o resultado foi 2000. Que a Sony processou uma empresa que fez um emulador pro PlayStation, para rodar jogo de PlayStation do PlayStation 1 no PC. E a Sony perdeu. O negócio é o seguinte, a empresa que fez o emulador, ela não usou nada do código da Sony, do código fonte do videogame da Sony. Eles pegaram e fizeram uma engenharia reversa. Eles conseguiram fazer um sistema que rodava os jogos do PlayStation sem usar o software do PlayStation. A Sony processou e uma corte deu vitória para eles. E isso daqui é a base para falar que emulador, você fazer um emulador é legal. Pelo menos nos Estados Unidos, essa coisa meio que foi definida é legal. Só que tem um problema. Você não precisa só do emulador, você tem que rodar o ROM do jogo. Você tem que pegar o jogo, normalmente na mídia física dele, baixar ele pro seu PC e rodar no seu PC. E nesse ato, existe uma área cinza da lei que isso não necessariamente é legal. Tem gente que interpreta como se fosse que se você tiver uma cópia original do jogo, você tem o direito de fazer uma cópia de segurança dele, se você tiver a versão original, você tem o direito de fazer uma cópia de segurança para você, para o seu uso pessoal. Então não é ilegal. Mas tem gente que diz, porque você tá modificando o software original de alguma forma. Tem uma discussão toda. Mas a Nintendo tá tirando o vídeo da galera do ar. Teve até um tweet de um cara aqui, ó, que falou que tá acontecendo a mesma coisa com ele. E esse cara que falou, né, o Croton, que tá dizendo aqui que a Nintendo tirou 10 dos streams dele do ar. A Nintendo pode ter, de fato, um caso na questão desse pessoal tá usando ROM de jogo. Você pode reivindicar, mas tem uma coisa que você não pode, que é o seguinte. Pra tirar esses vídeos do ar, a Nintendo não tá indo no juiz processar essa galera porque tá usando o software dela de forma indevida. Ela tá usando o sistema de reivindicação de propriedade intelectual do YouTube. Não é porque a galera tá violando o software dela. Ela tá falando, não, porque tem imagem do meu jogo, então eu posso tirar se eu quiser. Não é minha opinião, tá, gente? Na opinião, eu acho que você tem direito, se você tem uma cópia original do jogo, você pode fazer uma cópia. Essa é a minha opinião pessoal, tá? Isso não tá fixo na lei. Tá falando de pirataria, tá, gente? Não. Isso pra mim, isso não é pirataria. Exato. A Nintendo consideraria, provavelmente, mas isso pra mim não é. Se você tiver uma cópia original, você pode fazer pra sua segurança. Só que o grande problema disso tudo é que a Nintendo pra resolver um problema de modificação de software, que ela teria que ir pra justiça contra essa galera, ela tá usando o sistema de propriedade intelectual do YouTube, de reivindicação de propriedade intelectual de forma indevida. Porque ela não tá tirando o vídeo da galera do ar porque violou a propriedade intelectual dela, tá tirando porque tá modificando o software. Só que tá reivindicando propriedade intelectual. Porque tirar o vídeo pelo sistema do YouTube é muito mais barato e mais fácil e não cria jurisprudência do que mandar essa galera pra justiça. Porque se mandar essa galera pra justiça, eles vão defender o caso deles. E eles podem perder pra sempre. E eles podem perder pra sempre. E já tem um precedente nos Estados Unidos para emulação. Não que a Nintendo seja totalmente errada. Nesse ponto ela tá. Mas tem um porém. Por que a Nintendo tá targueando esse cara que eu mostrei? Sendo que tem vários outros criadores de coisa da Nintendo no YouTube, inclusive gente que modifica software. Porque esse cara, e aí que tá o resto da história, que nem no vídeo dele ele explica direito. Ele criou um mod pra Breath of the Wild que permite que a galera jogue em multiplayer. Ele pegou o software da Nintendo, criou um software em cima disso. Ele não usou nenhum código da Nintendo. Ele não usou, nisso ele não violou. Mas ele criou uma modificação por um software da Nintendo que permite que a galera jogue online. Fica vários links no jogo. Só que isso daqui só roda no emulador, não no Switch. Você tem que baixar e jogar no seu PC. E aí pode ter um caso da Nintendo,
tá? Porque se você não tá usando o software da Nintendo, você tá de alguma forma modificando ele, que pode ser uma violação. E ele pegou e fez essa modificação aqui e lançou na internet pra galera usar. O problema da Nintendo é que tem um problema financeiro da Nintendo também, que é o fato de que isso daqui cria um incentivo pra galera não usar o jogo no sistema da Nintendo, no Switch, porque o Switch não pode fazer isso, só pode fazer no PC. Isso só pode fazer no PC jogando emulador em ROM. Você cria um desincentivo pra galera jogar o jogo no Switch. E a Nintendo perde financeiramente com isso. Você não tá compensando a galera que tá fazendo o jogo. E você também não tem como garantir que todo mundo que tá jogando no emulador tem uma cópia original, né? Já compensou a Nintendo por isso. Então tem várias questões legais nisso tudo. Obviamente que eu sempre vou ficar do lado do cara que tá perdendo, né? Davi contra Golias, a Nintendo e o Golias vai ficar do lado do Davi, vai ficar do lado do cara. Mas assim, eu tô tentando colocar outros pontos aqui. Você tem que tentar ver todos os aspectos quando você está discutindo esse tema, né? Mas enfim, vamos falar aqui qual que é a nossa preocupação. Eu já tomei um strike da Nintendo uma vez. Foi um strike meu que eu tava jogando Mario World e eu tava jogando em emulador. E foi cruel. Agora eu olhando em retrospectiva, eu achei que pode ter sido o fato de eu estar jogando em emulador, de eu não estar jogando em hardware original. Os jogos de 3DS que eu fiz todos em hardware original. Tá? E todos os outros jogos da Nintendo, até onde eu lembro. Por quê? Porque eu não quero cair nesse problema da emulação, porque a Nintendo pode implicar comigo. E obviamente que a gente aqui, você fala, tem um canal grande no YouTube, coisa do tipo. Se a Nintendo derrubar um vídeo meu, eu não vou pra justiça contra a Nintendo. Porque o custo pra eu ir pra justiça é muito mais do que eu ganharia da Nintendo de ter o meu vídeo de volta no ar. É um custo muito alto. Aqui, pra mover qualquer processo na América do Norte, é um treco, tipo assim, você vai gastar centenas de milhares. Então eu fico pensando sobre essas coisas. Eu tenho uma cópia do Mario World, tá, gente? Na minha opinião, eu não tô privando a Nintendo do dinheiro que ela poderia ter ganhado. Eu tenho provas, não tô de zoeira, eu tenho a cópia original do jogo. Então, assim, é uma coisa muito complicada, tá? Porque a Nintendo vai tirar vídeo da galera agora, porque ela provavelmente acha que essas modificações que rodam o emulador, elas estão criando um incentivo pra galera jogar no PC. Porque o videogame, o Switch, você jogar direto no hardware original, tem sempre a conveniência. Você coloca o cartucho lá, tá funcionando. No emulador, se você pensar, você acha que vai ter um impacto muito grande nas contas da Nintendo, tem pouca gente que joga emulador por conta do problema que é de você instalar, fazer o treco rodar, como que você configura no seu PC, qual a melhor versão do emulador para rodar no hardware que você tem e com o jogo que você quer jogar. Quem já tentou rodar alguma coisa em Dolphin aí, que é emulador de GameCube e Wii, sabe do que eu tô falando. Tem sempre essas complicações. Mas se você cria um treco que o jogo original não tem, tipo poder jogar multiplayer, poder jogar com a galera, você cria um incentivo da galera passar por todo esse problema de fazer o jogo funcionar no PC para poder jogar ele com essas coisas novas. Então é um problema sério pra Nintendo, porque desincentiva a galera a comprar o sistema e a comprar o jogo. Mas essa pergunta aqui, do Nabi, como que a Nintendo sabe se você tá gravando em emulador ou no console original? Tem vários jeitos de você saber. Ela tá indo atrás da galera que modificou o jogo. Se o jogo tá modificado, é claro, tá? Se tá modificado, não é original. Mas tem outras formas também. Se tá rodando com a resolução acima do original, se tá rodando, por exemplo, se um jogo roda 30 quadros no hardware original, mas tá rodando a 60 quadros quando o cara tá jogando, provavelmente ele tá emulando. Tem coisa também que a galera usa shader para deixar o jogo mais bonito, tem várias coisas que você pode ver. E principalmente a galera que joga, como nunca teve uma sanção muito grande para jogar em emulador, agora que a Nintendo tá vindo pesado em cima da galera, a galera nunca se preocupou muito em esconder isso. Né? Falava, né? Não, falava, mostrava a interface do emulador, abrindo o jogo na live, assim, quando eu tava jogando e tal. Então, essas coisas vão ser problema daqui em diante. Eu acho que a Nintendo, de fato, não entende como a comunidade funciona, não entende que a comunidade de modders... O mercado ocidental também. Que vai manter o jogo dela relevante por muito tempo. E tem outra coisa também, uma discussão que tem que ser feita, e o cara faz esse vídeo, que é a Nintendo, ela meio que liberou pra galera fazer jogo de gameplay há um tempo atrás. Porque antes ela não deixava, ela queria 60% da sua... Você tinha que entrar num programa dela e tal. E ela liberou, e tá aqui as diretrizes, tem em todas as línguas, inclusive no Brasil. E aqui pergunta, quais são os tipos de conteúdo aceitáveis? Encorajamos o uso de conteúdo de jogos da Nintendo em vídeos e imagens que incluam sua contribuição criativas e comentários. Por exemplo, vídeos e avaliações de videogames, let's plays, estão de acordo com as diretrizes. Você não pode, no entanto, simplesmente carregar ou transmitir instantaneamente um vídeo já existente de jogo da Nintendo sem sua contribuição criativa, ou uma cópia de conteúdo criado por outra pessoa. Por exemplo, meras cópias de trailers promocionais, torneios, trilhas sonoras, sequências de jogos e coleção de arte da Nintendo não estão no acordo de diretrizes. Então eles colocam aqui o que não pode. Só que eles não estão falando de conteúdo modificado. Em defesa da Nintendo, aqui no final, ele fala: a Nintendo removerá conteúdo das plataformas de compartilhamento em alguns casos? Sim,
nós reservamos o direito de remover qualquer conteúdo que julgarmos ilegal, infrator, inapropriado ou que não seja de acordo com essas diretrizes. Então eles se colocam no direito, nas próprias diretrizes. O cara lá do vídeo, quando foi falar das diretrizes, mostrou essa parte do início aqui, para falar que o conteúdo dele modificado não afere as diretrizes. Mas não leu essa parte final. E aí fala, o que vocês querem dizer com conteúdo ilegal e inapropriado? Exemplo de conteúdo ilegal, infrator e inapropriado incluem, mas não estão limitados a conteúdos que violam as leis aplicáveis. Então, tipo assim, você tem que ver se um conteúdo modificar um jogo desse jeito, se não viola lei, principalmente lei do Japão, que é onde a Nintendo está sediada, infringem os direitos de propriedade intelectual da Nintendo, isso é outra coisa que conteúdo modificado pode ter, exibem software pirata da Nintendo. Então, assim, tá previsto aqui. E a gente tem que lembrar, a minha opinião pessoal, que se você tiver um jogo original, você tem o direito de ter uma cópia dele, digital. Mas não é opinião legal, né? Mas não é a legal, nem é de todos os países. A gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com coisa mundial, a gente está falando de uma empresa que opera em leis japonesas. Tudo bem que tem Nintendo dos Estados Unidos, mas é uma empresa primariamente japonesa. Se você exibir um ROM de um jogo, uma cópia digital, num emulador, e se exibir essa cópia com modificações, isso viola a lei japonesa. E nesse caso, está previsto nos próprios termos da Nintendo que ela vai se dar o direito de tirar. Então você tem que ficar ciente em relação a isso. Agora, qual que é a minha opinião pessoal? Dados aí, eu vou reenfatizar. Eu acho que você tem direito e eu acho que a Nintendo não entende como funciona o mercado direito. Ela já melhorou bastante que antes nem gameplay você podia. Mas ela tem que entender que por muito tempo, é uma comunidade de modders que mantém um jogo relevante quando ele deixa de ser. É uma coisa que contribui para a importância que um jogo tem. E ela pode se beneficiar com isso, inclusive. Mas tem uma visão muito atrasada, né, do mercado, eu acho. Não é a que a gente tem. Mas eu tô dizendo aqui, eu vi o vídeo do cara e ele esqueceu de mencionar essa parte do final. Aqui já tá previsto, eles já estão dizendo que eles se dão o direito de tirar isso. Eu concordo? Não. Mas não é surpresa. Mas não é surpresa. É bem complicado isso, mas eu acho que é de fato errado a Nintendo usar o sistema de propriedade intelectual para tirar vídeos do ar, cuja violação seria de fato, seria a modificação do software, o hackeamento do software, que aí é outro problema legal. É propriedade intelectual também, mas é um outro tipo de violação, que não é o uso de imagem. É isso que eu quero dizer. De alteração. É alteração de software e tal. E distribuição não autorizada, você pode falar também, mas acho que nesse caso não tem. Porque o mod que ele fez para jogar multiplayer não usa nenhum código da Nintendo. Você baixa o ROM separado e você instala do ROM que você baixou. Eu até pensei em fazer um vídeo falando sobre hack do Switch, porque tem uns motivos muito legais para você fazer hack de Switch, não só ilegais. Pra você ter várias coisas assim que, se você hackear seu Switch, que adiciona. Só que agora se a Nintendo vier com cajado em cima de mim, sabe? A gente não vai levar a Nintendo pro tribunal porque é um custo de milhares, centenas de milhares. Vai perder trabalho.